Quarta-feira, dia 8 do mês de dezembro do ano de 2021, e você está em mais um Falando a Verdade. O nosso objetivo é apresentar para você a palavra de Deus como solução para todos os problemas e como resposta para todas as questões. E por falar em questões, o que tem aparecido de questões por aí, hein? É a estátua da besta lá na ONU, é o zum zum zum, o mimimi, por causa da comemoração da primeira-dama do Brasil. É um tal de festival aí em que tudo era permitido. Teve beijo de 5, teve beijo de 6, teve ménage à trois, enfim, muita coisa acontecendo. Mas o que é que isso tem a ver conosco, cristãos? Nós temos que ficar longe das coisas que não agradam a Deus. Mas isto é coisa para um outro vídeo, um outro dia vamos falar dessas coisas. O assunto de hoje não poderia ser diferente, é o impacto da comemoração da primeira-dama diante de uma vitória que o governo, a situação, né, o atual governo teve diante da escolha de um ministro do Supremo Tribunal. O que foi? Havia ali uma disputa, né, para a eleição do Mendonça, e quando ele foi eleito, o povo comemorou. As pessoas engajadas, as pessoas que trabalharam e batalharam para a nomeação do Mendonça, e ele é uma pessoa cristã, então houve uma comemoração, e aí a primeira-dama deu liberdade ao Espírito Santo de Deus, ela foi tomada ali pelo Espírito Santo, ela falou em línguas e deu glória a Deus, obrigado Senhor, porque o Senhor atende às nossas orações, obrigado Senhor, pronto. Foi o que bastou. Aí começou aquele monte de gente fazer piada, falar abobrinha na internet, fazer postagens na rede social, e esse vídeo ele viralizou e teve altos e baixos. A turma que entendeu compartilhou e falou e comentou, ótimo, mas a maioria das pessoas que não entendem dessas coisas fez chacota, fez brincadeirinha, mimimi, mememê, bababá. Meus amigos, a Bíblia explica essas coisas. A Bíblia deixa claro que quem é de Deus entende as coisas de Deus. Quem não é de Deus acha que é loucura. O fato de uma pessoa falar uma língua estranha que ninguém entende, e nem mesmo o próprio cristão entende, é uma língua que sai do Espírito Santo de Deus para o Espírito Santo de Deus. É uma comunicação em que você não consegue traduzir a menos que haja intérprete. E eu, particularmente, nunca dei de cara com nenhum intérprete de línguas estranhas. A Bíblia diz que tem. Então tem. Tem pessoas que recebem o dom de interpretar a língua dos anjos, a língua estranha. Mas eu nunca vi na minha vida. Tem. Por que eu sei que tem? Porque a Bíblia diz. Há pessoas que recebem o dom de interpretar as línguas. Eu não tenho o dom de interpretar as línguas estranhas. Eu gostaria de ter, mas eu não tenho. Quando a primeira-dama foi filmada, não por vontade própria, mas ela foi filmada e aí viralizou, o que aconteceu? A maioria não entendeu nada. Mas vamos ver o que a Bíblia nos diz a respeito disso. E depois nós voltamos a comentar aqui esse assunto e a importância disso diante de um mundo caótico, diante de um mundo cada vez mais cético, diante de pessoas que a cada dia mais acham que elas têm o rei na barriga e que podem viver de qualquer maneira. Não é assim. Mas primeiro vamos para a palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aqui já explica tudo. Tudo que aconteceu com a primeira-dama do Brasil, a Michele Bolsonaro, está explicado nesse versículo. Quem é do mundo não entende as coisas de Deus. O versículo 15 diz assim: Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Quem é de Deus, é de Deus. Quem não é de Deus, não é de Deus. Quem não é de Deus não entende as coisas. Eu vou repetir mais uma vez, preste atenção, o versículo aqui não precisa nem comentário. Ele, por si só, já explica tudo o que aconteceu. A primeira-dama foi tomada pelo Espírito Santo de Deus e falou em línguas e deu glória a Deus, aleluia, ótimo, perfeito, maravilhoso. Mas por que gerou tanta polêmica?
Porque as pessoas não entendem, elas não discernem isso. Mais uma vez, vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura. O homem natural acha loucura as coisas espirituais. Está mais que explicado. Ele vai além. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Para entender o mover de Deus, você tem que estar cheio do Espírito de Deus. Para você entender o significado desta palavra aqui, você tem que estar em comunhão com o Santo Espírito, senão você não vai entender nada. Nada, 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 nada. Tudo o que é do reino de Deus tem que ter o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus não vai entender as coisas de Deus. A carne milita contra o Espírito. Há uma guerra, há uma batalha, há uma luta. O bicho pega. É o diabo querendo fazer você pecar. É a consciência, o Espírito Santo, a sua convicção das coisas de Deus te levando a fugir do pecado. Você não pode nem bater de frente, meu amigo. Não, você tem que correr. Fuja do pecado. Corra dele. Se afaste de tudo aquilo que é errado. A Bíblia nos ensina assim. E quando vem uma mulher de Deus falando em línguas, e é mostrado isso para o mundo inteiro, eu tenho certeza, o nome do Senhor foi sim glorificado. Mas Geraldo, como é que foi glorificado? Olha o povo falando mal. Quem falou mal é porque não tem o Espírito de Deus. Quem tirou sarro, fez chacota, brincadeirinha, meme, essas pessoas não possuem o Espírito Santo de Deus. Porque se possuíssem o Espírito Santo de Deus, entenderiam que aquilo ali foi uma batalha espiritual. As forças do mal contra as forças do bem. Eu não estou falando aqui de política. Eu não quero saber se você gosta do Bolsonaro, se você não gosta dele, se você votou nele, se vai votar de novo. Eu não quero saber disso. Estamos nos atendo a uma manifestação espiritual de uma pessoa que foi colocada ali pelas mãos do Senhor. Porque a Bíblia diz que toda autoridade é colocada acima de nós pelas mãos de Deus. É Deus quem levanta e é Deus quem derruba. Então eu estou me atendo apenas ao lado religioso, ao lado espiritual da coisa, meu irmão. Se você tem Cristo, você entendeu perfeitamente que a primeira dama, ela entendeu a importância daquela vitória, a importância de você ter uma pessoa de Cristo naquele meio ali. E quantas pessoas já se levantaram que não pertencem a Jesus, tentando fazer a bagunça no país? É interessante você ver a coisa. E eu fui impactado sim quando eu vi o vídeo pela primeira vez. Eu senti um negócio aqui no meu coração, um negócio tão bom, tão gostoso. Deus é Deus em todos os lugares, porque Deus é Deus. Ele pode, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele manda em tudo, tudo pertence a Ele, porque dele, para Ele são todas as coisas, e a Ele toda a glória. E a primeira dama glorificou ao Senhor. A primeira dama abriu a boca e reconheceu o poder de Deus, a autoridade de Deus. Preste atenção nas falas dela. O que ela falou? O Senhor é um Deus que ouve as orações. Entenda, nós estamos passando por tempos difíceis. O mundo inteiro está de perna para o ar. Acabaram de colocar a imagem da besta lá na ONU. E coisas piores estão por vir. Se você é cristão, mantenha-se em Cristo. E mantenha uma intimidade ainda maior com o Espírito Santo de Deus. Porque assim você vai conseguir discernir, entender, visualizar as coisas que estão acontecendo. E você não será enganado. Você não será engolido pela grande apostasia que já está aí. Preste atenção, meu irmão. Muita coisa está acontecendo. Muita coisa está girando, muita coisa está sendo movimentada. Há um grande plano para engolir Deus e todo mundo. Entenda, se você é cristão,
você vai discernir as coisas. Se você é carnal, você vai achar que tudo é loucura.